Go to Market, Programa de Internacionalização de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina. E hoje nós estamos aqui com dois especialistas para falar um pouquinho sobre a importância da internacionalização e a oportunidade de negócios bilateral Brasil-Israel. Eu vou falar um pouquinho com o Gabriel Isaacson, da Apex do Brasil. O Gabriel ele é representante regional da região sul da Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Investimentos, Apex do Brasil, à frente do escritório localizado em Porto Alegre desde janeiro de 2021. Na agência, desde 2014, atuou anteriormente como coordenador da indústria e serviços e gestor de projetos setoriais. E antes de iniciar a sua carreira na Apex do Brasil, teve atuação como representações privadas de agronegócio, com experiência em promoções de negócios internacionais na pecuária de corte. Gabriel tem MBA em Gestão Estratégica pela FGV e é veterinário também de profissão pela Universidade Federal de Pelotas. Tá? Vou falar também um pouquinho com o Daniel Leibniz. Daniel é empresário, palestrante, um dos maiores especialistas em ecossistema de inovação do Brasil, tem experiência na estruturação de ecossistema de inovação e parques tecnológicos, bem como na área de administração, com ênfase em estratégia, estruturação de empresas, financeira e sistemas de gestão empresarial. É coautor e organizador dos livros A Ponte para a Inovação, um best-seller com mais de 5.000 cópias vendidas, e Ponte para o Mundo. Ex-presidente da CAT e atual presidente da Câmara de Comércio Brasil-Israel, em Santa Catarina. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no painel de hoje. Esse é o primeiro roadshow dos 10 roadshows que a nossa equipe se propôs a fazer pelo estado de Santa Catarina. E o nosso objetivo aqui é um bate-papo. Eu elenquei algumas perguntas aqui que eu imagino que seja importante para o nosso público entender um pouquinho sobre as oportunidades e a importância da temática, e aí a gente vai conversando. Tá? Queria começar contigo, Gabriel. No seu entendimento, na sua visão, quais são os principais benefícios tangíveis e intangíveis no processo de internacionalização? E também gostaria que você falasse um pouquinho a respeito dos desafios. Aglaes, muito obrigado. Eu gostaria só de rapidamente agradecer o convite à Apex Brasil para estar presente aqui na FIM. É uma ocasião muito feliz, muito importante para a gente. A gente sabe da importância que tem o Estado e o evento vem se firmando aqui como uma grande plataforma de negócio. Então, agradecer a FIM, agradecer ao Sebrae Santa Catarina, né, aqui na tua pessoa, e ao programa Go to Market por estar abrindo espaço para a gente colaborar também. Eu acho que é um grande ecossistema e vocês vêm desempenhando um papel muito importante. Então, muito obrigado pelo convite. Mas eu entendo também que o nosso tempo é curto e eu vou partir para a parte mais técnica aqui, para as perguntas, enfim. Eu acho que os desafios que se impõem à frente de uma empresa, especialmente uma micro ou pequena empresa que se predispõe ao comércio internacional, eles, num primeiro momento, de fato, assustam. E são alguns, eu não vou elencar todos, mas aqui a gente pode falar da concorrência internacional, por exemplo. No momento em que a empresa vai concorrer fora das nossas fronteiras, ela vai concorrer com gente do mundo inteiro, ela vai concorrer com os países que são referência em determinados produtos e serviços, ela tem que estar preparada para essa concorrência. Recursos financeiros, humanos, que têm que ser divididos entre o que a empresa faz no Brasil e aquilo que ela se propõe fazer lá fora, sem nunca descuidar da nossa retaguarda. Então, a empresa tem um desafio de administração de recursos aí um pouco mais difícil do que a empresa que age só aqui no Brasil. Diria que há uma concorrência até com o próprio mercado interno, né, com a atividade interna que a empresa se propõe a realizar, mas também colocar como um desafio a questão da cultura internacional. Acho que a questão cultural ela é um desafio e uma oportunidade, né? Mas, especialmente no primeiro momento, a questão cultural se impõe como um desafio. A empresa tem que estar disposta a entender, mergulhar na cultura do seu potencial cliente para que possa realizar negócios. Acho que sem isso torna-se mais difícil. E aqui no Brasil, num ambiente de micro e pequenas empresas, num país continental de língua portuguesa,
ainda temos também uma barreira de idioma que se impõe como mais um desafio a ser vencido. Tá? E eu gosto de citar, a gente vê que isso vem evoluindo, mas ainda é um desafio aqui no Brasil. Mas vencendo esses desafios, a gente passa para a parte boa da tua pergunta, que são os benefícios. Que são os benefícios, né, tangíveis e intangíveis. Eu gostaria de citar, primeiramente, a questão mais prática e tangível, objetiva, né, que é a diluição do risco que essa empresa naturalmente terá. No momento em que ela tem um percentual das suas receitas advindas do exterior, ela descola de eventos que acontecem no Brasil e, naturalmente, dilui o risco de estar somente no mercado nacional. Né? A obtenção de receitas em moeda forte, em dólar, também a protege dessas variações. Tá? E especialmente a abertura de novos mercados, novas frentes, a ampliação da carteira de clientes. Então, esses, para mim, seriam os principais objetivos, benefícios objetivos, mas a gente passa por uma questão de benefícios que não são tão facilmente mensuráveis, como a melhoria na percepção da empresa. A empresa é percebida como uma empresa internacional. Ela já não é mais uma empresa que está aqui só no nosso quintal, no nosso território, nada contra, mas ela é uma empresa internacional, ela é uma empresa global. Né? Isso a coloca num outro patamar. Registro estratégico da marca. Registro estratégico da marca. Tá? Essa empresa, ela obrigatoriamente vai incrementar, melhorar seus processos, porque para estar trabalhando num ambiente internacional, seus processos têm que estar muito azeitados. Então, isso tem um reflexo na saúde da empresa como entidade aí que necessita de gestão. Né? A gente tem uma qualificação da equipe da empresa. Isso aqui eu citei porque, normalmente, os executivos, os próprios empregados, colaboradores da empresa, todos têm que se qualificar mais. E isso aí reflete. Então, a gente tem uma série de benefícios aí que não são facilmente mensuráveis, mas que trazem para a empresa diversos ganhos, tanto internacionalmente, quanto reflexos aqui no Brasil. Obrigado. Eu destacaria ainda, em termos de desafio, a questão do acesso à informação. A gente ainda tem um pouquinho de dificuldade para as pequenas empresas com relação a isso. E também mencionaria como um dos benefícios a questão do reflexo no ganho de competitividade. Né? Perfeito. Queria conversar, saber também um pouquinho sobre a sua opinião. Eu tenho a oportunidade de correr o estado de Santa Catarina, falando um pouquinho sobre internacionalização, né, para pequenas empresas, e eu escuto muitas vezes as empresas com o seguinte discurso, que internacionalizar é para médias e grandes empresas, que agora não é o meu momento, que primeiro eu quero ganhar um mercado doméstico, e eu queria entender, e a gente sabe, na verdade, que 41% das empresas hoje que exportam no Brasil são micro e pequenas empresas, né? E eu queria entender um pouquinho sobre o que você acha, se você concorda com esse mindset, com esse discurso. Eu acho que a decisão de internacionalizar e de fazer comércio internacional, ela é vital para a empresa. Ela pode nascer, sim, junto com a micro e pequena empresa, desde que corretamente embasada. Né? E eu vou falar nas melhores práticas, depois sobre a questão da qualificação, do planejamento. Mas, hoje em dia, existe um ecossistema à disposição da micro e pequena empresa, à disposição de todas as empresas, verdade seja dita, onde a Apex Brasil desempenha um papel, vou puxar a brasa um pouquinho para o assado, mas bastante relevante aí com a questão de qualificação de empresas para mercado internacional. Então, nós temos aí um programa de qualificação para exportação, por exemplo, que só no ano passado atendeu mais de 5.000 empresas que se qualificaram para o mercado internacional. Nós temos um SEBRAE que qualifica empresas em todos os seus processos aí, administrativos, marca, enfim. Nós temos uma federação das indústrias, aqui a gente está na casa da pujante Federação das Indústrias de Santa Catarina. Aliás, aproveito para mandar uma saudação aos diversos parceiros. Eu não posso citar todo o ecossistema, que o meu recado, as câmaras de comércio, o meu recado é: aproveite o ecossistema, aproveite o ambiente de suporte. Para você que é micro e pequena empresa, faça uso dessas políticas que são postas à disposição. Né? Ultimamente, a Apex, em novembro do ano passado, durante o Web Summit Lisboa, fez o lançamento da plataforma Brasil Exportação,
Então, se você, por exemplo, entrar em www.brasilexportação.com, e é uma plataforma que ainda está em construção, vai ter ali diversos produtos e serviços de vários desses entes. Então, ali está o Sebrae, ali estão as câmaras, ali estão as federações de indústria, ali está a própria Apex. Faça uso do ecossistema. É possível. Perfeito. Agora, Daniel, eu vou passar a bola para você. Minha pergunta é, como que você acha que o Global Mindset das empresas brasileiras se difere das empresas de Israel? Porque a gente escuta muito falar que as empresas de Israel nascem globais, born global, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Uma honra estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho, né, do comércio aqui, Brasil, Israel. Falando um pouco de mindset, né, mindset israelense brasileiro, né, eu acho que vai um pouquinho nessa linha que o Gabriel falou, que, na verdade, aqui a gente tem muito recurso disponível, a gente tem muita coisa à mão, né, tem muito mercado para trabalhar e a gente acaba, vamos dizer assim, se acomodando um pouco, né, no que a gente tem aqui. E lá em Israel, né, desde a sua fundação, né, a sua última fundação recente aí, em 48, né, tu não tinha nada, né? Tu tinha um deserto. Se tu não inventasse como fosse conseguir plantar, como tu fosse conseguir fazer alguma coisa, tu não ia ter nada. E, obviamente, o mercado de lá, ele é um mercado pequeno. Hoje são 10 milhões de habitantes. Então, toda empresa que nasce lá, toda empresa que tem um produto, ela precisa, para poder sobreviver, ela precisa pensar em como exportar isso aí. Então, assim, desde o dia número 1, ou desde o dia -1, antes de começar uma empresa, as pessoas precisam pensar em como atingir, né, o mercado americano, o mercado europeu, o mercado asiático, o mercado da América Latina e etc. Então, é uma questão de sobrevivência. Perfeito. Apesar do Brasil ele ser um mercado bem grande, né, vamos dizer assim, a gente entende que algumas empresas elas também têm um nicho de mercado muito pequeno. E aí, quando essas empresas têm esse nicho de mercado pequeno, é importante também pensar nesse Born Global, já pensar em ter uma atuação global no sentido de acessar novos mercados, não que não seja importante também para as empresas que têm um mercado comum, porque a gente acredita que tem oportunidade aí no mercado internacional para todo mundo. Mas aí queria passar a bola para ti agora, Gabriel. Queria perguntar, por que, na sua opinião, a maioria das empresas pensam primeiramente em ganhar o mercado doméstico? Eu acho que o Daniel já matou a charada aqui, não tem tanto mais a acrescentar quanto o tamanho do mercado brasileiro, que chama muito a atenção, fora a questão cultural de nós estarmos num país de dimensões continentais, onde os negócios, as famílias, enfim, têm muito a cultura local e histórica e de desenvolver negócios internos, né? Acho que... Por exemplo, né, um caso aqui bem interessante, de uma empresa que nasceu aqui na Universidade Federal, que ganhou o mercado brasileiro, chama Audaces, e hoje ela exporta os produtos e o software dela para mais de 50 países. E hoje ela abriu uma unidade lá na Itália, né? Então, também tem a vontade, né? Tem o querer, mesmo um mercado limitado, como tu comentasse, né? Que é um mercado têxtil e tal. Hoje eles expandiram isso e estão pelo mundo, né? Perfeito. Que é um dos cases que está no nosso livro, né, Alexandre? Vamos falar sobre esse livro ainda. Na sua opinião, então, Daniel, quais são os principais diferenciais de mercado israelense e no que ele se destaca? Do mercado? Quais são os principais destaques? O que ele se destaca? O que o mercado hoje é um mercado israelense. Hoje é um mercado que tem alto poder aquisitivo, né? Ao longo das últimas décadas, o Estado de Israel se desenvolveu muito na área de tecnologia, é uma grande referência mundial de inovação e, obviamente, isso aí trouxe muito dinheiro para lá. Então, hoje,
do ponto de vista de renda per capita, é uma das mais altas do país, mais altas do mundo. E, da mesma forma, né, o custo de vida lá é elevado. Então, o que tem de oportunidade para nós? Tá lá. Hoje, Israel tem uma alta demanda, né, por alimentos e bebidas naturais, alimentos e bebidas saudáveis. Né? Então, por exemplo, isso é uma grande oportunidade para a indústria, para a pequena indústria brasileira, né, que fornece aí sucos, frutas, superalimentos e tal, porque lá eles têm uma necessidade muito grande desse tipo de alimento e bebida. Também eles hoje têm uma necessidade muito grande de moda praia. Moda praia, pessoal. Tá? Então, ó, a oportunidade que a gente tem para as indústrias aqui do estado e de vários. O Brasil outros... é referência, né? O Brasil é uma grande referência. E só para citar 2 exemplos aqui, né, de quantas oportunidades a gente tem, mesmo sendo um estado de 10 milhões de habitantes, a questão de tu ter um poder aquisitivo alto, isso balança muitas vezes em tu exportar para um lugar que seja maior ou tal, mas que tu tenha um poder aquisitivo mais baixo e tu vai levar produtos com menor valor agregado. Perfeito. E como que tu acha que as tecnologias e as inovações desenvolvidas por Israel podem ser aplicadas e adaptadas para o mercado brasileiro? Essa pergunta é bem legal. Eu vou contar um negócio para vocês que, alguns anos atrás, eu tinha muito preconceito com essa história da gente trazer empresas de fora, Gabriel, para cá. Eu achava, poxa, mas esses caras vão nos colonizar e tal, sabe aquelas... E daí um dia eu tive a oportunidade, numa missão que a gente fez para Boston, nos Estados Unidos, de sentar lá com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Massachusetts. Lá. E daí eu perguntei essas coisas e ele falou o seguinte: Daniel, aqui em Massachusetts a gente tem 5% do nosso PIB de empresas israelenses que estão aqui, que vieram para os Estados Unidos, que estão tentando se desenvolver e tal. Né? Então, daí eu me dei conta assim, de que era um preconceito que eu tinha. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar, tem que atrair, tem que buscar que tenha esse intercâmbio. Né? E eu penso que muitas das tecnologias de lá, elas possam ser desenvolvidas aqui com empresas brasileiras parceiras, com pessoas formadas aqui, né? Então, assim, trazendo e ficando também a riqueza aqui. Né? Então, vamos dizer assim, essa minha ignorância antes de não ter conhecimento disso me fazia ter esse preconceito. E hoje eu vejo que, cara, pode muitas coisas a gente co-criar juntos, porque mesmo um produto que venha de lá, né? Vamos pegar uma tecnologia, por exemplo, Gabriel, de gotejamento em áreas que tu não tem água, ou tu pegar uma tecnologia que vai trabalhar a segurança pública, ou trabalhar qualquer outra coisa. Essas tecnologias, elas sempre vão precisar de adaptação, elas sempre vão precisar daquilo que a gente chama de tropicalização. Né? Cada país tem a sua diferença, cada país tem alguma coisa que tu vai ter que praticar e fazer diferente, e daí entra todo o conhecimento e a tecnologia local, cara. Né? Então, eu acredito muito nisso. Assim. Eu gosto de dizer que a internacionalização ela tem dois viés, né? O fato da gente exportar e o fato da gente estar preparado também para concorrer com as empresas que são internacionais e que estão atuando no mercado aqui. Exatamente. Então, a gente precisa estar preparado, por isso que é importante olhar para a internacionalização e estruturar a casa para concorrer de igual para igual. Ou então de olhar para essa empresa, verificar as tendências e trazer isso realidade para o seu dia a dia do seu negócio. Né? Se me permite rapidamente, a Gleice, comentar, a Apex ela tem também essa via de atração de investimentos estrangeiros para o Brasil, né? Desde que, logicamente, alinhados às políticas públicas brasileiras e contribuindo para o desenvolvimento nacional. Isso gera renda, emprego e adensa as nossas cadeias
traz tecnologia para as nossas empresas nacionais, para o nosso ambiente aqui. Então, a atração de investimentos estrangeiros ela é crucial para o desenvolvimento econômico em geral, né, de qualquer nação. Então, vou continuar contigo. Vou pedir para que você fale um pouquinho sobre os programas institucionais bilaterais que podem apoiar as empresas no processo de mercado internacional. E queria que você falasse um pouquinho sobre o scale-up da Apex, que rodou também em Israel, e também sobre o projeto de fomento da Apex, que recentemente trouxe algumas empresas de Israel para o Brasil, não só de Israel, mas algumas empresas de Israel. Tá. Então, começando a falar um pouquinho só em parcerias, antes de entrar no scale-up, a Apex, naturalmente, desde sempre na sua história, agiu em parceria. Com essa crença no ecossistema, na parceria, no jogar junto, né, nós costumamos fazer sempre, junto com o setor privado, junto com as representações de cada indústria, que nós construímos as nossas missões internacionais, que nós construímos a participação em feiras internacionais, as rodadas de negócios, os projetos compradores. Via de regra, eles são sempre feitos com base em parceria. Mas, seguindo na linha do investimento estrangeiro direto, nós temos essas ações também com o objetivo de trazer empresas estrangeiras para o nosso país, e esse é o caso do Scale Up. E esse projeto, o Scale Up in Brasil, ele está focado na recepção de startups internacionais no Brasil. Então, através de uma parceria também que nós temos com são diversas parcerias aí que compõem, nós viemos fazendo esse programa que começou com startups israelenses, né? Hoje ele está indo Gabriel, na sua... Vieram aqui, final de fevereiro, startups israelenses, japonesas e de Singapura. Esta é a quarta edição. Eu ia comentar. Mas antes disso, inicialmente vieram só israelenses. Foi um trabalho que começou com Israel, na sua primeira edição. Né? Justamente com esse foco aí, na tecnologia, no ambiente de inovação de Israel. A Apex Brasil tem um escritório de negócios em Tel Aviv. E hoje em dia esse programa cresceu e a gente está, além de Israel, também recebendo no Brasil startups de Japão e Singapura. Né? Nesse último ciclo tivemos aqui em Santa Catarina, inclusive, se não me engano, seis startups que foram a Joinville, vieram aqui em Santa Catarina, estiveram em Joinville, Santa Catarina, visitaram diversos ambientes de inovação aqui. E essas empresas, além de visitarem, elas têm toda uma assessoria da Apex com relação a fazer negócios no Brasil, né? Uma consultoria sobre doing business in Brazil, né? E a gente busca fazer o trabalho de encantar o nosso parceiro internacional para que ele venha aproveitar a vantagem de estar aqui no Brasil. Então, esse é um programa que vem crescendo na casa e que deve render aí, em breve, novos frutos. E aí, especialmente em Santa Catarina, é um ator fundamental nesse processo. Então, agora eu vou perguntar para você, Daniel, quais são os incentivos governamentais disponíveis em Israel para promover o comércio e investimento bilateral? Boa pergunta, e muito desconhecida de todos aqui. Né? Hoje, Israel tem um acordo de livre comércio com o Mercosul. Então, a gente tem uma série de produtos, mas uma lista enorme que tem isenção de impostos. Então, né, é muito importante, assim, quem tem interesse em exportar, quem quer ver o que pode ter, esse acordo de livre comércio tem muita coisa, são centenas de itens lá que hoje são zero imposto para tu conseguir exportar e importar. Né? Nós até estávamos, né, conversando aqui de um caso que aconteceu alguns meses atrás, de que uma fábrica de pranchas exportou um container lá para Israel e estava meio atrapalhada com relação aos impostos e não sei o quê, e estava com medo de perder tudo e tal. Daí a gente, olha, existe um acordo de livre comércio, vocês não têm que pagar imposto sobre isso.
né? Então, assim, falta ainda muito esclarecimento com relação a isso, de como utilizar, né? Então, semana passada também aqui, a gente recebeu a Consul e levamos ela em diversos setores para visitar. E um deles foi o setor da construção civil, né? E o setor da construção civil, né, ele precisa muito de equipamentos e de questões que hoje a mão de obra é cada vez mais escassa e cara. E essa história de tu ter o acordo de livre comércio facilita um monte, porque às vezes tu vai ver um equipamento e quando tu vai comprar ele, daí tu vai botar mais 60%, 70% de imposto e tal, ele inviabiliza. Então, a gente tem que aproveitar todas essas políticas públicas, né, que foram definidas aí e temos que aproveitá-las, né? Então, eles ficaram surpresos e agora vão analisar uma série de coisas lá. Perfeito. E aí eu queria saber um pouquinho como a Câmara de Comércio Brasil-Israel pode auxiliar as empresas aí que estão interessadas em acessar o mercado de Israel nesse processo aí dessas oportunidades. Bom, bem legal, né? Como o Gabriel já explicou, hoje a Apex tem um escritório lá. O Gabriel tem um colega lá chamado Felipe, que é um cara sensacional, né? Além disso, nós temos lá na embaixada, né, também um time bem legal e bem competente para nos ajudar. Inclusive, são lá de Porto Alegre, os dois que estão lá, que estão na área econômica. Nós também temos aqui todo o apoio do Ministério de Economia de Israel, tá, que tem feito um trabalho muito próximo a nós. Tá? E, junto com esses órgãos e entidades aí, nós, como câmaras, nós ajudamos no seguinte aspecto. Tá? Desde empresas que querem encontrar parceiros lá para buscar tecnologia, para buscar inovação. Então, a gente tem um trabalho, um programa aqui. A gente pega as empresas aqui, identifica seus desafios, seus problemas, suas necessidades e encontra lá em Israel o que eles estão procurando e volta para cá. Da mesma forma, a gente ajuda quem quer exportar para lá, né, linkando com as pessoas corretas, com os escritórios competentes e com os clientes também, né, de como eles podem fazer. Então, a gente trabalha nessas duas vias, né, tanto as empresas daqui que querem exportar para lá, né, e querem conhecer esse mercado, quanto as empresas daqui que querem ir para lá e buscar tecnologia. E, por último, a gente auxilia muitas empresas israelenses que querem entrar no Brasil, né, que se chama isso de soft landing, né? Então, a gente ajuda eles aqui a conectar com pessoas, conectar com o mercado, encontrar, desde coisas simples como encontrar um contador, encontrar um lugar de trabalho onde eles possam se desenvolver. Então, trazer toda essa segurança de um ambiente onde eles tenham essa segurança de ajudar a se desenvolver, né? Num lugar, né, que é diferente, que é estranho, que é outra língua. Então, a gente, né, faz todo esse meio de campo. E como que o pequeno empresário, então, consegue procurar e acessar a Câmara de Comércio? Bom, hoje a Câmara, a gente tem um site, a gente ainda está bem embrionária no ponto de vista de divulgação, mas todo empresário que tem intenção de fazer esse tipo de questão que eu falei aqui, procurar tecnologia, exportar para lá, né, ou trazer alguma empresa para que ele possa ajudar a se instalar aqui, a gente faz todo esse apoio, né? Então, podem me procurar, né, Daniel Leibniz, lá no Instagram, no LinkedIn, que eu faço o link com a Câmara aí para a gente trabalhar isso. Perfeito. E aí, a minha pergunta para ti, Gabriel, é assim, as empresas, já sabemos que existe um mercado aí latente em Israel para empresas de alimentos e bebidas saudáveis,
Sabemos também que existe uma tendência aí de moda praia, e as empresas que são desse ramo e que querem aí acessar o mercado de Israel, quais as melhores práticas que você aí indicaria, orientaria essas empresas a seguir para poder iniciar nessa trajetória de exportação e de acesso ao mercado internacional? Aglais, essa é uma excelente pergunta, né? É uma excelente oportunidade de transmitir o nosso recado. Eu acho que a melhor prática que existe é o planejamento. Tá? Acho que a melhor prática que existe é o planejamento, a qualificação, estudar o mercado a que você se propõe acessar, estudar melhor a sua própria empresa. Nem sempre aquilo que funciona no Brasil é o que vai funcionar lá fora. Nem sempre o que você está acostumado a fazer há 20 anos é aquilo que você deve fazer no mercado internacional. Então, a qualificação e o planejamento são a melhor prática na nossa visão. E, depois disso, logicamente, a gente vai partir para o detalhe, né? Para a inteligência comercial, para o marketing, para a qualificação dos executivos, mas tudo começa com a qualificação da empresa e com o planejamento. Tá? E aí a utilização daquele ecossistema que eu falei anteriormente, eu acho que é fundamental. Então, se eu pudesse resumir, seria isso. O planejamento ele evita a frustração. Muitas vezes acontece, infelizmente, de uma empresa, talvez uma pequena empresa, uma microempresa que não está preparada, ela tenta acessar um mercado internacional, não consegue fazer negócio, o cliente até quer fazer um pedido, quer fazer negócio, e ela tem um produto bom, mas nos processos ela se atrapalha e isso gera uma frustração. E isso, muitas vezes, vai trazer esse discurso de que a exportação é só para grande empresa, não é para micro, para pequena. Então, o planejamento e a qualificação, eles tiram isso da frente e evitam essa frustração. Saúde. Desculpa, gente. E aí, Daniel, para finalizar, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o seu livro. Pois é, está aqui o Pontos para a Inovação meu coautor e Pontos aqui, para o Mundo. Ó, esse aqui. Então, pessoal... Incentivando aí um pouquinho o pessoal a leitura. Aqui a gente tem, né, o Alexandre, eu e o Rodrigo Lócio, em função dessas dores, Gabriel, né, que se teve, né, e que as pessoas têm, nós criamos, né, esse livro aqui, que é o Ponte para o Mundo. O Ponte para o Mundo é um passo a passo, né, é uma jornada pelo ecossistema de internacionalização, onde a gente colocou aqui um guia prático para ajudar a sua startup, a sua scale-up ou empresa, né, de tecnologia a pensar e atuar globalmente. Então, assim, a gente criou uma coisa assim para quem não conhece nada e que quer entender qual que seria a jornada disso, né? E muitas vezes encontra somente um trabalho bem complexo ou mais acadêmico ou um exemplo de uma grande empresa que não se enquadra para a pequena empresa. Então, a gente colocou isso aqui, tudo num livro, chamamos diversos colegas, né, especialistas na área para escrever o seu capítulo, né? A gente tem um papel assim de trazer desse compartilhamento, de trazer as pessoas juntas, as melhores pessoas que possam escrever. E também, pessoal, parte dessa renda aqui, ela é toda destinada à informação de meninas na área de inovação, tá? Formação de meninas na área de inovação. Então, assim, a gente tem esse intuito de levar o conhecimento de forma muito fácil e prática. Aqui a gente não quer nada de coisa complicada, de palavra difícil. E, por um outro lado, né, a gente tem esse lado que, desde o primeiro livro, a gente forma meninas e transforma a vida de meninas, mulheres, né, mães, para irem para a área de inovação. Perfeito, obrigada. Gente, informação é ouro, né? Então, quem tiver interessado, o Alexandre ali depois pode dar o direcionamento na questão do livro, tá? Queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que para mim, foi muito bom ter vocês aqui comigo. Queria passar a palavra para que vocês fizessem, então, as considerações finais
já que a gente está caminhando aí para o nosso final do conteúdo. Perfeito, Aglais. Nós agradecemos também. Para mim foi uma rica experiência estar aqui podendo dividir esse bate-papo com vocês. Então, obrigado, Aglais, e obrigado, Daniel, pela excelente conversa. Sempre bom estar conversando com vocês. Agradecer o interesse de quem nos escutou aqui. A gente sabe o quanto a agenda hoje em dia é apertada, e se vocês estão dedicando um pouquinho do tempo de vocês a estarem nos ouvindo, muito obrigado. Queria reiterar a disposição da Apex Brasil em apoiar nas exportações de produtos e serviços brasileiros, tá? Especialmente reiterar aqui em Santa Catarina o nosso escritório sul da Apex Brasil, que atende Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós estamos de portas abertas a atendê-los e seguimos juntos. Muito obrigado. Obrigada também. Daniel? Bom, eu quero, Gladys, também agradecer muito, né, essa oportunidade de falar e aprender aqui com vocês. E eu quero reforçar essas palavras assim do Gabriel, né, que nós temos instituições, órgãos, entidades que estão aí para nos servir como cidadãos brasileiros, que estão aí para nos ajudar, né? E muitas vezes a gente acaba não aproveitando isso ou tendo vergonha de ir lá perguntar alguma coisa, o meu negócio não é talvez tão bom o suficiente para ir lá, né? Então, essas instituições, pessoal, estão aí para nos servir, né? Então, e nós temos que ir lá e aproveitar isso, né? Então, eu reforço aqui as palavras do Gabriel, da importância da gente ir lá visitar, da gente ir lá ver o que a gente pode pegar de ajuda, o que tem. As oportunidades elas vão surgir a partir do momento que a gente vai conversar, né? Então, eu reforço muito as suas palavras, né? E todas as pessoas que eu conheci lá são pessoas fantásticas e que sempre se mostraram muito solícitas para tudo que a gente foi atrás e pediu, né? E para terminar, eu quero agradecer aqui o meu parceiro, meu coautor, o Alexandre, que é um cara que milita nessa área há muito tempo e que tem esse propósito muito forte de ajudar as empresas, né, a conseguir ir para fora através da comunicação, através do inglês, através do material, através de um pitch melhor, né? E o grande idealizador aqui do nosso livro, né, que está aqui. Obrigado, Gladys. Obrigada também, Daniel. Então, gente, existe todo um ecossistema aí que fala de internacionalização. Então, seja a Apex do Brasil, seja por meio do PIEX, seja por meio da Federação das Indústrias do Estado, seja por meio do SEBRAE, do programa Gold Market ou das câmaras de comércio, procurem entender um pouquinho mais da internacionalização. Com certeza pode ser um divisor de águas na história da empresa. Eu acredito que as entidades não se concorrem, elas são complementares, e a gente está aqui justamente para unir forças, para defender a temática e fazer com que vocês, pequenas empresas, se tornem aí um dia médias e grandes por meio de uma estratégia de acesso ao mercado internacional. Tá certo? Obrigada pela atenção de todos. E obrigada, Daniel. Obrigada, Gabriel. Nós que agradecemos.